Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série em que vamos falar sobre uma das maiores obras literárias da América. Então, já deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. 100 Anos de Solidão é um dos maiores livros da literatura da América. Eu particularmente considero o melhor livro já escrito, é meu livro preferido, e é um livro que tem uma complexidade de leituras e dá brecha para uma série de interpretações por diversos pontos de vista. Esse livro foi lançado em 1968 pelo Gabriel Garcia Marques, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1982 e um dos maiores autores de toda a humanidade. Esse livro se insere dentro de um modelo literário que é o chamado realismo fantástico. O realismo fantástico ele é um estilo literário que ele tem certa correlação com o surrealismo europeu. O surrealismo era uma estética literária, uma estética artística, que ele englobou também a pintura, a poesia, a literatura, diversas outras formas de arte, como por exemplo também o cinema. E no realismo fantástico a gente vai ter uma literatura que ela vai referir-se a elementos fantásticos, a elementos místicos, a elementos surreais, a elementos sobrenaturais, dentro de toda a sua estrutura narrativa. Ela remete um pouco a alguns padrões que a gente teve por diversos países, principalmente nos períodos pré-industriais, em períodos pré-científicos, onde muitas das explicações para os fatos nasciam de simbologias e criaram um forte folclore, como a gente tem na Europa, o folclore dos mortos-vivos, as ideias dos vampiros, as narrativas medievais. No Oriente Médio a gente teve, por exemplo, figuras como os djinns, que são os gênios. No livro das Mil e Uma Noites a gente tinha uma série de narrativas fantásticas. Então a gente tem histórias que são histórias com um apego a um lado folclórico de sociedades pré-industriais que são altamente fantasiosas, porque nascem de uma necessidade de se explicar aquilo que o pensamento pré-científico não conseguia explicar, e isso que gerava uma série de mitos. Então, o realismo fantástico, no geral, ele se passa em sociedades rurais, em sociedades que você não tem um processo industrial, em cidades pequenas, onde diversos fatos fantásticos acontecem. E a gente vai ter, entre alguns autores do realismo fantástico, Ernesto Sábato, da Argentina. Indiretamente, o Jorge Luis Borges acaba sendo um tanto quanto correlacionado também, apesar de não ser o estilo, como fosse assim, clássico do realismo fantástico. A gente vai ter o Carlos Fuentes, a gente vai ter diversos outros autores. E o precursor desse estilo do realismo fantástico foi o autor mexicano Juan Rulfo, quando ele lançou o seu livro Pedro Páramo. E o Pedro Páramo serviu de inspiração para diversos outros autores lançarem obras dentro dessa linha estética. No Brasil, o autor que costuma ser mais correlacionado ao realismo fantástico é o José J. Veiga, que é um escritor de Goiás. Ele começou a ser um pouco mais redescoberto nos últimos anos. Seus livros foram relançados e a gente pode encontrá-lo nas livrarias. Houve um certo resgate da memória do José J. Veiga. Alguns outros autores brasileiros também são correlacionados ao realismo fantástico, mas não são o formato estético dessa linha. Um caso é o Guimarães Rosa, que os seus livros têm alguma base fantástica, mas não chega a ser algo de fato do realismo fantástico. Outros dois são o Murilo Rubião e o Walter Campos de Carvalho, mas esses dois autores eles estão muito mais próximos do surrealismo propriamente dito, e não desse realismo mágico que surgiu na América Latina. Em 100 Anos de Solidão, a gente tem uma narrativa histórica, onde o Gabriel Garcia Marques acaba fazendo
uma releitura, uma alegoria para a história da América Latina. E essa alegoria, essa história que ele constrói é permeada de elementos fantásticos. Ela é repleta de eventos que não são reais, eventos que são um tanto quanto folclóricos, que são um tanto quanto místicos, sobrenaturais. Ele mesmo, o autor, falava que ele absorveu muito isso de ouvir as histórias da sua avó, ou seja, essas histórias de pessoas rurais, como a gente tem no Brasil mitos como Saci Pererê, lobisomem, boto cor-de-rosa, etc. E ele fala que ele se inspirou muito em ouvir essas histórias da sua avó, ele que criou esse universo fantástico que a gente tem nesse livro. Então a gente tem a trajetória de uma família, que ela é a principal fundadora de uma vila chamada Macondo, tem uma certa relevância política, uma relevância de liderança, e a gente acompanha ao longo de muitos anos a trajetória dessa família. O elemento fantástico, ele se dá do começo ao fim do livro. A gente vai ter desde tapetes voadores, a gente vai ter um padre que bebe chocolate e começa a voar, uma figura meio monstruosa, que é o chamado judeu errante, que aparece na cidade, uma jovem que ela é belíssima e todos os homens que se apaixonam por ela acabam morrendo, ou seja, a beleza dela na verdade seria uma forma, teria por trás disso tudo uma manifestação da morte, e ela acaba subindo aos céus com uma referência aí à figura de Nossa Senhora, do cristianismo. Então a gente tem a construção de um enorme folclore, de um enorme campo imaginário que envolve duendes, poções mágicas, tapetes voadores, um conjunto de situações fantásticas que permeiam toda essa obra. Um ponto interessante da gente observar essa construção simbólica do fantástico é porque o Gabriel Garcia Marques, ao fazer essa trajetória histórica da América Latina, ele parte de um princípio de uma colonização, vai caminhando pela construção de um sentido de nação para chegar, no final, a um período industrial e até um período de decadência pós-industrial. E o fantástico se mistura com tudo isso. Quando a gente tem esse período inicial, esse período pré-industrial, muitas dessas questões fantásticas são correlacionadas a poções, a magias. Tem uma doença que chega em Macondo e que todos perdem a memória, e a cura para isso é uma poção mágica que os ciganos levam. Então a parte que os ciganos voam de tapete voador. Então a gente tem toda uma mitologia que é correlacionada às sociedades pré-industriais, às sociedades pré-científicas. A partir do momento que Macondo se industrializa, que ela cresce, que ela recebe atenção em outros locais, principalmente quando uma companhia de produção de bananas se instala na cidade, começa a acontecer uma forma de fantástico que é um pouco diferente. Nessa parte a gente vai ter situações fantásticas que são correlacionadas a essa nova perspectiva da sociedade. Por exemplo, uma personagem que vai receber uma intervenção cirúrgica telepática de médicos. Ou seja, existe aqui então a figura do médico presente, não mais a figura do místico, da poção mágica que a gente tinha no começo. Uma greve de funcionários da Companhia Bananeira acontece, diversas pessoas, milhares de pessoas são mortas e ninguém se recorda disso, isso passa batido. Uma pessoa entra em um trem e esse trem ele nunca mais para, ele fica andando eternamente. A pessoa que embarcou nesse trem está fadada a passar a eternidade dentro dele, circulando pelo mundo. Então a gente tem uma simbologia fantástica correlacionada a uma sociedade pós-industrial. Então a gente vê como o Gabriel Garcia Marques ele trabalha também essa ideia do fantástico através do desenvolvimento histórico de Macondo, ou seja, à medida que a sociedade vai mudando, a correlação dela com esse fantástico, com esse mágico também vai mudando. O ponto principal dessa perspectiva do realismo mágico no livro
se dá através da tradução de uns pergaminhos que o Melquíades, que é um cigano, leva para Macondo logo no começo da história. Um dos pontos que o Gabriel Garcia Marques mais trabalha está correlacionado a essas ideias de hermetismo, dessas ciências ocultas, como a alquimia. A alquimia é muito presente aqui, ou seja, sobre conhecimentos que não são conhecimentos que estão no mundo sendo discutidos, são ciências um pouco mais ocultas. E esses pergaminhos, eles trariam uma profecia sobre o desfecho da família Buendia e sobre o desfecho de Macondo. Então, a gente tem um outro elemento fantástico, e esse elemento está presente do começo ao fim. É um dos fios de ligação de toda essa história, ou seja, uma ciência oculta que vai ser estabelecida no passado, que vai definir os ciclos futuros. E é algo que a gente pode, por exemplo, imaginar uma correlação com certas ciências antigas, com certas práticas antigas que ganham força nos dias atuais, como, por exemplo, a gente vê um apego maior à astrologia. Então, o Gabriel Garcia Marques, ele conseguiu inserir toda essa pegada do fantástico dentro do seu livro de uma forma que seja plausível, de uma forma que seja palatável, e de uma forma que ela está inserida em todo o contexto daquilo que ele está levando para o seu leitor. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.